Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Amém? Persino crucis de inimites nostri, libera-nos Deus nostri, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationes, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostra. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nessa manhã dos seguintes termos: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícias e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei o meu espírito novo, e tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Nós estamos falando de vocação. É um retiro vocacional. E quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós olhamos para pessoas que foram levantadas por Deus para ser um sinal em tempos difíceis. Nós estamos agora vendo a história do profeta Ezequiel. O chamado do profeta Ezequiel foi um dos chamados mais difíceis na Sagrada Escritura. Porque imagine só, Deus levanta um povo. Deus chamou Abraão. Abraão atendeu o chamado de Deus. Deus fala: vai para uma terra que mana leite e mel. Ele vai para essa terra que mana leite e mel. E o povo vai tentando se estabelecer nessa terra. E aí vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem José do Egito. O povo de Israel fica 430 anos cativo na Babilônia, no Egito. Aliás, Deus levanta Moisés. Deus fala dessa terra prometida, mas essa terra prometida se demora a pisar nela. E depois de muitos anos, de muitas histórias, aí Deus levanta um homem para pisar nessa terra e conquistar essa terra. Foi Josué. Moisés avista ela com os olhos, mas ele não conquista. Quem vai conquistar é Josué. Deus levanta, depois de muito tempo, aquele que vai restabelecer a capital de Israel, Jerusalém, Davi. E se passou muito tempo, muita história. E o povo pisou na terra, e o povo contemplou a promessa, e o povo viu o milagre, e o povo contava tantos feitos extraordinários daquilo que Deus tinha feito.
Mas o povo se distanciou da palavra. O povo se distanciou do seu chamado. O povo se distanciou da sua vocação. E o que o Deus fez? Deus permitiu que aquelas terras fossem devastadas. Deus permitiu que o templo em Jerusalém, aquilo que era mais precioso para o povo de Israel, aquilo que era mais sublime, aquilo que era a glória do povo de Deus, o templo, só havia um templo em Israel, era Jerusalém. As pessoas onde estivessem, elas tinham que ir para adorar a Deus em Jerusalém. Não havia outro templo, não havia outro lugar. E Deus permitiu a destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída, os muros foram destruídos, os portões foram destruídos, o templo foi saqueado, profanado. As mulheres ali sofreram mortes, muitas foram violentadas, filhos foram passados ao fio da espada, foram levados no cativeiro para a Babilônia. E as pessoas, elas viveram uma coisa chamada falta de esperança. As pessoas estavam abatidas. As pessoas deixaram de crer em Deus. Foi um período que as pessoas não acreditavam mais em Deus. Imagina aquela pessoa que tem uma fé firme e de repente aquela pessoa, ela ruiu, ela caiu por terra. E de repente você olha para um lado, você olha para o outro, e você só vê lágrima, dor, sofrimento. É esse o período que o profeta Ezequiel foi chamado. Foi esse o período que o profeta Ezequiel foi chamado. Imagine a dor desse profeta. Imagine quando Deus levanta uma pessoa no meio do caos, no meio onde o povo está prostrado, onde o povo, para você ter uma ideia, os levitas, que são os músicos, eles iam para o rio Cobar. E lá eles choravam com saudade de Jerusalém. Aquele salmo 137. Ai de ti, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a minha língua colhe ao paladar, que a minha língua colhe ao céu da minha boca, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha mão se seque, se eu me esquecer de ti. Os levitas foram para o rio Cobar e eles choravam com saudade de Jerusalém, que haviam sido devastados, e eles, aqueles que sobreviveram depois da morte das crianças que foram assassinadas, das mulheres que foram violentadas, do templo que foi destruído, que foi profanado, aqueles que sobreviveram foram cativos para a Babilônia. E o povo de Israel ia para o rio Cobar chorar com saudade de Jerusalém. E os levitas, eles cortaram o polegar, porque eles se recusavam a tocar qualquer tipo de canção. Os babilônicos pediam para que o povo de Israel cantasse uma canção, e eles cortaram os seus polegares, porque eles não tinham mais sentido de cantar, não tinha mais alegria de cantar. Eles penduraram seus instrumentos
instrumento nas árvores que tinham próximo do rio Cobar. E eles não cantavam mais. Era um povo que estava prostrado, era um povo que estava desanimado, era um povo que não tinha mais esperança, era um povo que estava totalmente destruído. Mas no meio desse caos, Deus levantou um homem. No meio desse caos, Deus levantou o profeta Ezequiel. Quando ele estava no rio Cobar, chorando também, com saudade de Jerusalém, ele tem uma visão profética do carro, a glória de Deus. Ele tem uma visão dos querubins, e Deus tomou ele pela mão, tomou ele pelos cabelos, fez ele contemplar um rolo. E quando ele contemplou o rolo, Deus perguntou: o que você vê? Eu vejo um rolo escrito por dentro e por fora. Era a palavra de Deus. E Deus falou para o profeta: come a palavra, degusta a palavra. Então o profeta comeu aquela palavra, e Deus levantou em um tempo difícil esse profeta. E quando Deus levantou esse profeta, o chamado dele, então ele começou a pregar, ele começou a levar a palavra. E um belo dia, Deus toma ele em visão, em revelação, e ele é tomado por Deus, e Deus leva ele para um vale. E de repente, quando ele vê aquele vale, Deus pergunta: o que você está vendo? Eu estou vendo um vale de ossos ressequidos. Eu estou vendo um vale de ossos secos. Então Deus falou: profetiza sobre o vale, profetiza sobre este vale. Então o profeta fala: vento dos quatro cantos da terra, sopra sobre este lugar. Então de repente, o sopro de Deus sopra sobre aquele vale dos ossos ressequidos. A Sagrada Escritura diz que os ossos começaram a se compor. Imagine que um corpo do homem tem 218 ossos. Só na minha mão tem 27. Na minha outra mão tem 27. O corpo do homem tem 218 ossos. Imagina aquele homem contemplando um vale de ossos secos, e Deus falando: profetiza sobre o vale. E ele profetizou sobre o vale, e os ossos ficaram de pé. E depois os ossos foram recebendo carne, nervos, a pele. E por último, Deus falou: profetiza o sopro de vida. E de repente o profeta profetizou, e aquele vale de ossos secos vieram à vida. Aquele vale de ossos secos vieram à vida. E sabe, quando você vai estudar o vale de ossos secos, sabe o que significa o vale de ossos secos? O vale de ossos secos significa que o povo estava prostrado. O vale de ossos secos é uma linguagem simbólica para representar uma nação prostrada, uma nação que não tem força, uma nação que não tem sentido, uma nação que perdeu a sua terra prometida para Abraão, conquistada por Josué, edificada em Davi. Mas agora eles perderam tudo. A visão deles, a história deles estão acabada, estão destruída. Mas de repente Deus levantou um profeta em terra estrangeira e mandou profetizar sobre aquele povo. E o profeta profetizou e começou a ter vida. Você está entendendo o que é um chamado? A vocação. Quantas pessoas deixaram a sua vocação para trás?
Quantas pessoas deixaram o seu chamado para trás? Quantas pessoas que Deus chamou e elas não quiseram escutar o seu chamado? Elas abandonaram o chamado de Deus, abandonaram a sua vocação. E para você entender o que é um chamado, eu vou contar uma história. Que quando eu me converti dentro da igreja, eu escutei o que é um chamado e qual é a importância de um chamado na vida de uma pessoa. Deus chamou uma mulher quando ela estava na sua juventude, e aquela mulher de repente ela falou: não vou. E ela decidiu: agora eu vou primeiro casar, depois eu atendo o meu chamado. E aquela mulher casou. Deus continuou insistindo no chamado. Aquela mulher falou, ela teve filhos, e ela falou: não, mas agora eu preciso tomar conta do meu filho. E aí de repente Deus chamou ela: não, mas eu preciso agora educar o meu filho. E aquela mulher, cada vez que Deus ia chamando, ela ia postergando o seu chamado. Depois aquela mulher falou: não, agora eu não posso, porque agora eu preciso ajudar os meus netos. E a vida foi se passando. Aquela mulher ficou enrugada, ela envelheceu, e de repente Deus usou uma pessoa. O Espírito de Deus tomou aquela pessoa e levou ela na porta da casa dessa mulher. Um homem, quando de repente ele bate na porta, a mulher abre. Quando a mulher abre, Deus usou o rapaz e fala: assim diz o Senhor. É ela que atende. Por causa de você, 200.000 pessoas irão para o inferno, porque você não atendeu o chamado que Deus colocou na tua vida. Por causa que você negligenciou o seu chamado, 200.000 pessoas irão perecer no inferno, porque você negligenciou. E aquele homem voltou as costas para a casa daquela mulher e foi embora. Isso é um chamado. Isso é uma vocação. Deus, Ele olha para nós e Ele nos chama, Ele nos convoca, Ele nos elege. E se uma coisa eu aprendi dentro das Sagradas Escrituras, é que Deus não deschama. Uma vez que você é chamado, você sempre será chamado. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 11, versículo 29: os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Escuta isso que eu estou dizendo e grava. Romanos capítulo 11, versículo 29: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. E não importa com quantos anos Deus te chama, porque Deus pode chamar uma criança já desde criança, como Deus pode chamar uma pessoa adulta. Deus chamou Abraão com 75 anos de idade. Você imagina Deus chamar Abraão, ele tem 75 anos de idade, ele está com a sua vida estabelecida, ele está com a sua vida organizada, ele está com todo o seu projeto de vida. Então de repente Deus chama Abraão e fala: vem,
sai da tua terra e vai para a terra que eu te der, para a terra que eu vou te mostrar, que é a terra que manda leite e mel. E Deus chama ele com 75 anos de idade, e Deus faz aquele homem e edifica aquele homem como o pai da fé, com 75 anos de idade. Você veio hoje para cá porque Deus também tem um chamado para a sua vida. Você veio aqui hoje nesta tenda porque você tem um chamado. Deus, Ele está te levantando também para salvar a tua casa, salvar a tua família, salvar a tua paróquia, salvar o teu bairro, salvar o teu estado, salvar a nação brasileira. Deus, Ele está te chamando. Agora você pode ser e ter a coragem de Abraão, e mesmo 75 anos de idade, atender o chamado de Deus. Ou você pode ser como Moisés, fugir do chamado de Deus. Tem pessoas que fogem do chamado. Tem pessoas que sabem que Deus está chamando. Tem pessoas que sabem que Deus está falando. Esse é o direcionamento. Mas a pessoa fala, mas eu não quero. E fica tranquilo, porque Moisés passou também por isso. Às vezes nós olhamos para os profetas, nós olhamos para os homens de Deus, nós achamos que os homens de Deus, eles foram sempre inabaláveis. Nós olhamos para os homens de Deus e nós achamos que eles sempre foram aquelas pessoas, os super-heróis. Eles não oscilaram na sua fé, que não tiveram dificuldade, que não tiveram problema. Mas Moisés, quando Deus começa a falar no coração de Moisés e começa a levantar Moisés para libertar o povo de Israel, Moisés tem 40 anos de idade, quando ele começa a perceber o chamado de Deus na vida dele, e quando ele percebe esse chamado, e ele fala, Deus começa a falar que ele tem que libertar o povo de Israel. Então Moisés de repente vê um egípcio maltratando o seu povo, um judeu. O que Moisés faz? Moisés, ele começa matando o egípcio. Você já viu aquelas pessoas que interpretam errado o seu chamado? Deus fala, é isso aqui. Você entende, mas você interpreta errado. Fica tranquilo. Talvez isso aconteceu com você, acontece comigo. Aconteceu também na vida de São Francisco de Assis. Aconteceu também na vida de Moisés. Deus falou para São Francisco de Assis, vai e reconstrói a minha igreja. Ele estava diante da cruz de São Damião. Deus falou com ele. Então São Francisco falou, tudo bem. Então ele sai e ele começa restaurando as igrejas. Ele começa a pintar, ele começa a ajeitar as igrejas. E sabe o que acontece? Ele reforma a primeira, ele reforma a segunda, ele reforma a terceira. Só que Francisco de Assis percebe que a igreja que Deus quer reformar não é a igreja de pedra, ela é a igreja, a instituição, povo de Deus. São Francisco de Assis entendeu o chamado, mas interpretou errado. Moisés entende o chamado, mas interpreta errado. Vai e liberta o povo de Israel, ele começa matando o egípcio. Vem a perseguição, então ele foge do seu chamado. Ele vai para o deserto de Madian e lá ele fica 40 anos fugindo do seu chamado. Quanto tempo você está fugindo do seu chamado? Quanto tempo você está fugindo do seu chamado? Moisés passou 40 anos fugindo do seu chamado.
Israel. Eu não quero saber disso, eu não quero conta com isso. Eu enterrei esse chamado, essa voz. Eu sepultei, eu vou seguir a minha vida, eu vou seguir do meu jeito, eu vou tampar os meus ouvidos, eu não quero conta. Ele passou 40 anos, mas sabe qual é o problema de quem tem chamado? É que aonde você for, o chamado vai estar na tua mente. Aonde você for, você pode fazer o que quiser. Quando as coisas acontecerem, você vai olhar para dentro de você, você vai falar: eu sei que eu tenho um chamado. Moisés, ele fugiu do seu chamado 40 anos, até que um dia ele vai atrás do seu rebanho no Monte Horebe. E eles de repente vai atrás dos seus rebanhos, os seus rebanhos subiu a montanha, e Moisés vai no meio da montanha, e Moisés está procurando, ele não está nem na oração. Moisés está procurando o seu rebanho. Então de repente agora, ele tem agora não 40 anos, como a primeira vez ele chamou ele, mas agora ele tem 80 anos de idade. 80 anos de idade, então de repente Moisés vê uma sarça que queima e não se consome, e ele de repente acha estranho aquilo, e ele fala: deixa eu ir para contemplar o que é aquilo, e ele vai até aquele local. Então de repente ele ouve uma voz dizendo: Moisés, tire as sandálias dos vossos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Moisés, tire as sandálias. Ele tirou as sandálias. Então Deus faz o chamado para Moisés. Deus renova o chamado para Moisés. Moisés tenta fugir mais uma vez. Quantas vezes nós tentamos fugir do chamado? Moisés passou 40 anos fugindo do chamado. Quando Deus aparece na sarça queimando, e Deus fala: é você, Moisés. Moisés fala: envia outro. Envia outro, Senhor, eu não sou preparado. Eu sou gago, eu não sei falar. Envia outro com mais qualidades. Envia outra pessoa. Me esquece. Eu fico imaginando Moisés falando assim. Eu fico imaginando Deus falando assim com Moisés: é você, Moisés, não é outro. Eu te levantei para salvar uma nação. E Moisés, já com 80 anos, fala: eu me rendo. Eu aceito o teu chamado, Senhor. Será que você vai aceitar o seu chamado hoje? Será que hoje você vai tomar posse do seu chamado? Será que hoje você vai falar: eu me rendo, Senhor, eu não vou mais fugir do meu chamado, eu não vou mais fugir como Moisés, eu não vou mais negar como Moisés, mas eu vou aceitar? E um chamado, você carrega uma dor. Às vezes o chamado, ele é doído. Quando Deus chamou o profeta Ezequiel, Deus falou: profeta, eu estou te levantando para você pregar a palavra de Deus. Mas quando Deus chamou o profeta Ezequiel, Deus falou que o dia que Jerusalém cairia era o dia que a esposa de Ezequiel morreria. O dia que Deus levantasse o profeta e ia dar uma esposa para ele. Só que o dia que Jerusalém caísse, que a Babilônia destruísse o templo de Jerusalém, era o dia também que a sua esposa morreria, e a esposa que ele amava. E Deus falou para o profeta: não derrama lágrima, porque eu não vou chorar sobre Jerusalém.
Esse povo que se afastou de mim, eu não vou chorar sobre a vida dele. Não derrama uma lágrima. O profeta teve que ver a sua esposa morrer no dia que Jerusalém estava sendo incendiada, destruída. E ele não pode derramar uma lágrima, porque Deus estava falando na vida do profeta: tudo que está acontecendo, eu não vou chorar sobre Jerusalém, porque o pecado de Jerusalém chegou aos meus olhos. O cheiro do pecado de Jerusalém chegou às minhas narinas. O meu povo me abandonou, o meu povo me deixou. E depois que tudo foi destruído, Deus levantou esse profeta para resgatar o povo de Deus, para levantar um povo de esperança, levantar um povo aonde as pessoas pudessem olhar e pudessem falar: está ali um povo de esperança. Amados, o mundo ele pode estar caindo por terra, o mundo pode estar sendo destruído. Na história de Israel eu aprendo que Deus sempre levanta um profeta. No período do caos, no período da dificuldade, Deus sempre levanta um profeta. No período onde as pessoas estão desanimadas, no período onde as pessoas estão prostradas, no período onde as pessoas perderam a visão espiritual, onde as pessoas não querem mais saber, Deus ele levanta um profeta e uma profetisa. E eu creio que Deus está levantando nessa tenda hoje pessoas que estão atendendo o chamado de Deus. Eu creio, mas você tem que dizer o seu sim para Deus, e tem que dizer o seu sim com convicção, porque as palmas que você bateu aí, o demônio estava do seu lado dando uma risada. Ele estava do seu lado e ele sorriu. Ele falou: esse chamado é que eu gosto. Eu gosto desse chamado sem convicção. Eu gosto desse chamado sem propósito. Eu gosto desse chamado com dúvida. Eu gosto desse chamado. Mas eu estou falando que Deus vai levantar novos Ezequiéis neste lugar. Deus vai levantar novos profetas neste lugar. E eu contemplo a promessa de Deus hoje, debaixo da tenda da Imaculada, porque Deus está levantando pessoas neste lugar. Se você crê, aplaude, tome posse da glória. Esse é o chamado que exorciza o demônio. Quando você dá o seu sim com convicção, ele não tem mais espaço. Existe uma pessoa chamada Santo Antão, que viveu no deserto. E lá ele era tentado todos os dias pelo demônio. E o demônio tentava ele de todas as formas, de um jeito, de outro. Diz na história de Santo Antão que um dia o demônio aparece para ele e fala: Santo Antão, fala Antão, eu desisto, porque todas as vezes que eu te tento eu perco. Imagine que o demônio chegou a confessar para uma pessoa, um ser humano, que tudo que ele fazia não dava certo. Sabe por quê? É uma pessoa que tem convicção, é uma pessoa que não duvida, é uma pessoa que está caindo a tempestade e o vendaval, e ela está falando: Deus tem uma promessa e Ele vai cumprir. Nossa, uma
vez eu parei em São Paulo e eu vi um homem. Sabe aquelas pessoas que você reverencia? Sabe aquelas pessoas que você não adora, mas você reverencia? Quando antigamente se tinha um rei sobre a terra, período medieval, reis católicos, se ajoelhava diante do rei. Quando o rei entrava, então as pessoas ajoelhavam. Quando o rei entrava, as pessoas se ajoelhavam. Isso não é adoração, é uma reverência. Sabe aquelas pessoas que você olha para aquela pessoa e você reverencia ela? Eu vi um homem em São Paulo que Deus tirou ele do tráfico. Uma pessoa que tinha matado dentro do presídio, uma pessoa que tinha matado de forma violenta, arrancado a cabeça de uma pessoa. O pai dele, o nome do morro era o nome do pai, porque o pai era o chefe do morro. Uma pessoa que desde criança, o presente que foi dado para ele foi uma pistola. Quando o pai falava, hoje é seu aniversário, vamos fazer festa, já colocava ele para cheirar cocaína desde novo, menino. Imagina uma criança com 7, 8 anos já sendo influenciado na droga. Essa pessoa, Deus foi lá no meio do mundo, tirou ela, batizou ela no Espírito, lavou ela pelo sangue do Cordeiro, levantou ela, pregador da palavra. Ele prega a palavra, Deus dá uma esposa para ele, ele tem filhos, ele vai nos grupos, ele prega em retiro, os filhos vão crescendo, ele batiza os seus filhos, ele dá catequese para os seus filhos, ele ensina os seus filhos. Mas quando os filhos chegam na adolescência, às vezes os filhos querem seguir o seu próprio caminho. E aquele demônio que perseguia o pai e perseguia ele ainda continua, vem na geração tentando pegar. E já não consegue mais pegar aquela pessoa porque ela é firme, ela é inabalável. Dê o que der, ela tem os olhos fixos em Deus. Passa o que passar, ela não tira os olhos do Senhor. E aí de repente, o filho dele começa a entrar para o tráfico. Num assalto, o filho morre. O outro começa a entrar no crime, vai preso e fica a todo momento num fio de cabelo se entra com uma facção criminosa ou não. Está envolvido até o carro. Aquele homem continua pregando a palavra. Aquele homem continua indo nos grupos, ele continua indo nos retiros, ele continua proclamando os oráculos do Senhor. E um belo dia eu encontrei esse homem em São Paulo. Eu fiz questão de parar o carro e falar com aquele homem, pegar na mão daquele homem e fazer uma reverência para aquele homem, porque é um homem que tem uma fé inabalável em Deus, é uma vocação inabalável em Deus, é uma vocação onde o demônio está tentando de todas as vezes, de todas as maneiras. Talvez ele não viu a promessa na vida do filho dele, aquilo que Deus prometeu na vida do filho, mas aquele homem sabe que a promessa na vida do filho, mesmo sem contemplar na terra, ele sabe que o seu filho foi resgatado, ele sabe que Deus não desamparou, mas ele não contemplou a profecia, mas ele continuou inabalável. O que eu quero hoje, dentro desse retiro que é antes, é que se levante pessoas inabaláveis na presença de Deus. Eu quero que nesse retiro se levante pessoas inabaláveis por Deus. Peça para Deus o dom, a graça, o fortalecimento. Cairão 1000 homens à tua esquerda, 10
10.000 à tua direita e tu não serás atingido, porque Deus é contigo. Vai cair muita gente pro lado esquerdo, vai cair muita gente pro lado direito, mas a tua casa estará sobre a rocha e o demônio não terá poder sobre a tua vida, porque você estará dizendo: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A tribulação estará na porta da tua casa e você estará dizendo: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O fogo está devorando, passando pela vida dos teus filhos e você está dizendo: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Você está padecendo na sua vida financeira e você está dizendo: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Você está padecendo de uma enfermidade, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O caos está acontecendo e você está dizendo: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Fica de pé. Fica de pé. Maravilhoso. Eu quero te convidar agora, você, como Deus levantou o profeta, feche os teus olhos. Deus está te levando agora no meio do vale. Ele está mandando você contemplar o vale. Contempla o vale. Contempla o vale. Qual é o vale que você está passando hoje? Qual é o vale que a tua casa está passando hoje? Qual é o vale que a tua família está passando hoje? Qual é o vale que a tua comunidade está passando? Qual é o vale do teu ministério? O vale do teu chamado? Feche os olhos. Feche os olhos e contempla o vale. Feche os olhos e contempla o vale. Às vezes é duro ver o vale, mas Deus mandou para o profeta: contempla o vale. Talvez você está olhando para a tua vida e você está vendo ela destruída. Talvez você está contemplando a tua vida e você está vendo que as promessas de Deus não se cumpriram. Talvez você está olhando para o teu vale e você está perguntando: aonde está, Deus, a tua presença? Porque eu já não sinto mais. Talvez você está contemplando o vale e você já falou: Senhor, desse jeito eu vou tirar a minha vida, eu não aguento mais. Deus está mandando você contemplar o vale. Contempla o vale. Talvez você está olhando para a vida dos seus filhos, você perdeu o controle sobre a vida deles, e Deus está mandando você olhar para o vale. E Deus está falando para você: contempla esse vale. Contempla esse vale. E Deus está mandando você agora profetizar sobre o vale. Talvez você está falando: Senhor, eu não tenho forças. Eu não tenho forças para profetizar sobre o vale, Deus. Talvez você está falando: Senhor, eu não tenho força para orar. Sente a força que vem de Deus, o sopro, o vento. Sente a atmosfera nesse lugar que muda. Sente que Deus está contigo hoje. Sente que Deus está te tomando. E Ele está te dando força de onde você não tem. E a única coisa que Deus fala para você é: profetiza sobre o vale. Profetiza sobre o vale.
Profetiza sobre o vale. Talvez você não tenha forças para profetizar, mas vocês têm força para dizer uma coisa: louvado seja o nosso Deus Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor 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 Jesus Cristo. Contra o vale. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Louvado seja o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Profetiza sobre o vale. Profetiza sobre o vale. Eu já posso escutar a marcha do exército de Deus, dos instrumentos do Levita que está tirando os seus instrumentos das árvores que estão no rio Cobar, mas agora estão dando força de levantar agora o louvor, que estão dando força agora de profetizar sobre o vale. Profetiza sobre o vale. Profetiza sobre o vale. Profetiza sobre o vale. Espírito da verdade,
já não quero.